Pois é, pessoal, estamos de volta com mais um debate. E quando a gente falava no outro bloco sobre modernidade líquida, sobre essa necessidade de a gente consumir imediatamente, já por não ter instituições sólidas na sociedade, a gente vê esse reflexo também na pandemia, que trouxe muitas incertezas na nossa vida. Já tivemos reduzida mobilidade, reduzido o contato com as pessoas, que nos levou a comportamentos de agressividade e fúria. Não é verdade, Fernandinha? É, sim, Gabi. É muito importante a gente falar sobre esses comportamentos de fúria, principalmente nesse momento de pandemia, porque muitas pessoas desaprenderam a conviver em sociedade. Então, hoje, voltar para o nosso ambiente de trabalho, de estudo, com aquele grupo reduzido, ainda assim se torna um tabu, porque a gente passou tanto tempo em casa, convivendo com a nossa família, ainda está, né? Naquele ambiente que é o nosso lar, que quando a gente volta a ser inserido naquele meio que a gente já era acostumado, a gente meio que sente estranho, ou então algumas pessoas elas não se sentem mais encaixadas. E aí foi com a pandemia que nós tivemos um aumento enorme de pessoas em situação de rua, ou então pessoas passando por vulnerabilidade social, mas também aumento em casos de homicídio. E a gente precisa falar disso porque as pessoas estão tratando esses casos como casos totalmente normais, ou já acontecia antes, então agora não ia ser diferente. Só que se a gente for olhar os números e encará-los, a gente percebe o quanto esses casos aumentaram. E eu estava vendo, acho que foi semana passada, uma pessoa que estava no metrô, um rapaz, e quando o trem estava chegando, se aproximando, esse rapaz, ele tentou empurrar 3 mulheres e, felizmente, elas conseguiram sair. E quando a polícia chegou até o local e foi revistá-lo, viu que ele estava com um caderno com planos para cometer algum homicídio e depois se suicidar. E esse não é o único caso, não é algo isolado. Vários casos estão acontecendo assim. E a gente precisa falar porque as pessoas acham, isso daí ele já deveria ter um problema desde que nasceu e tal. Mas na maioria das vezes não, são pessoas normais, são pessoas que estão infelizes, pessoas que não encontram mais sentido na vida e que desaprenderam a conviver em sociedade. Então, às vezes, não é algo que já vem, a gente já traz desde que é criança. Não, pode ter sido formado agora, nesse ambiente de pandemia, de isolamento social. Gabi, o que é que você tem a nos dizer sobre isso? Eu acho que, por exemplo, agora na pandemia, a gente teve um mundo que virou de cabeça para baixo. A gente passou por situações que a gente nunca esperava passar. Eu, pelo menos, não esperava passar por uma situação dessa em vida. E a gente vê nas redes sociais, principalmente, muitos casos de pessoas que passaram por crise de pânico, por crise de ansiedade ou episódios de depressão, principalmente quando começou isso de ficar em casa, de não poder ver os familiares e tudo mais, e dessa preocupação de não saber quando ia acabar a pandemia ou quando essa doença ia parar ou quando chegarem as vacinas também. Eu acho que deixa as pessoas com essas emoções à flor da pele. E a gente, principalmente nesse período, a gente teve uma dificuldade de ter um atendimento psicológico para quem já fazia e ainda tem esse estigma, né, das pessoas de acharem que isso não tem como ser tratado e tudo mais, o que levou muitas pessoas a não saber administrar essas emoções. Eu acho que também é uma falha também da educação, não só da escola, mas em geral, cidadã das pessoas, de que a gente não tem esse foco tão grande na nossa inteligência emocional. Algo que é necessário muito para o mercado de trabalho, mas também para a convivência pessoal.
de saber administrar, de conhecer o que você está sentindo. O que pode levar, né, a esses episódios de agressividade, de fúria. E aí, Gabi, é importante a gente deixar também uma dica para o pessoal de casa, né? Você que está sentindo que precisa conversar com alguém, ou que não se sente o mesmo como era antes, ou você que não está sentindo essas coisas, mas tem o desejo, procure um psicólogo, procure alguém, um profissional que possa te ajudar, porque muitas vezes as pessoas banalizam esse trabalho, banalizam essa área, mas é uma área muito importante para a sociedade e é algo que a gente precisa falar, porque muita gente não tem conhecimento, não sabe o que é que o psicólogo faz, acha que é um médico, ou que vai te passar remédio, ou que é só para doido, como as pessoas falam. Mas não, o psicólogo ele está lá para te ajudar, para ser um guia, para te mostrar que aquilo tem sim saída. O que você está sentindo pode ser passageiro, ou você pode se curar disso. Então, você é de casa, que tiver oportunidade, que tiver necessidade também, procure um psicólogo mais perto de você. Pois é, pessoal, mais um intervalo chegando. Mas não fica triste não, que a gente volta já já.